que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre desenho. Mas não é desenho animado. A gente vai falar de desenho técnico, tá, galera? Hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre desenho técnico, vamos falar sobre perspectiva cavaleira e vamos falar sobre perspectiva isométrica, né? Consequentemente, abordando os assuntos aí que são bases para cada um deles. Então, vamos lá entrar no mundo de Nárnia e começar essa viagem. Então, galera, esses slides aqui que eu peguei aí do Cefet de Santa Catarina, tá? Falando sobre princípios de desenho projetivo e desenho em perspectiva isométrica. Ah, outra coisa. Deixa eu até... Vocês lembram que eu pedi para vocês para vocês comprarem o esquadro? Ah, é mesmo, né, Mayara? Nem só lembrou agora. Ah, é mesmo. Senti aqui na cara, olha. Nossa, Juan, você está muito bem de leitura labial, né? Eu aprendi com aqueles caras que assistem futebol, que os caras falam. Aprendi tudo com eles. Né? Tô tentando ler o que a Maria tá falando, só que eu não tô conseguindo. Tá. Olha só, gente. A gente vai precisar dos esquadros, tá? A gente vai utilizar os esquadros aí. E acho que pela primeira vez na vida, vocês vão utilizar o esquadro para algo que realmente é para utilizar o esquadro. Tá? Se não for hoje, vocês providenciem essa semana para fazer aí nessa semana aí em casa, porque semana que vem a gente tem atividade para entregar de desenho. Beleza? Lembrando, comércio está tudo fechado. Como é que vocês vão fazer para poder comprar? Delivery. Né? Ou vocês imprimam aí uma folhinha que eu vou colocar para vocês no meu Bernoulli, eu envio no grupo para você, acho melhor enviar no grupo, e utilizem régua, tá? Mas vai dar trabalho, vai dar mais trabalho do que se tiver os escalinhos. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos falar aqui de projeções. Tá, o que é projeções? Vocês têm ideia do que é uma projeção? Aí, Gabriel falou que tem desde o sexto ano e nunca usou, pois vai usar agora. Se não quebrou, vai usar. O que é Juan, projeção? Oi. isso aqui que é esquadro? Deixa eu ver aqui. Cadê quem está mostrando? Aqui. É isso mesmo, Marcelo. Tem só um ou tem os dois? Tem esse. Então, ó, esse grandão é o de 30 e 60, tem um ângulo de 30 e 60. O outro é o ângulo de 45 graus. É isso aí que a gente vai usar. Provavelmente, gente, em algum lugar você deve ter perdido essas réguas aí dentro de cada casa de vocês, porque todo ano na escola pede. Né? E vocês nunca usam. Eu sei porque nunca vi um professor usando. Pedia na minha escola também, quando eu estudava, e nunca usou. Eu usava como régua normal, achava que valia como régua. É uns cada coisa, não? Então vamos lá, projeções, né? Então, ó, o que é projeção, né? A projeção, galera, é como se eu pegasse uma luz. Pensei, a webcam que é uma luz. Então, se eu fosse projetar a minha sombra na parede, eu iria projetar um neguinho ali, né? Um neguinho, uma sombra. Então, vamos pensar assim, ó. Já que já estamos falando sobre projeção, se eu projetar uma caneta
pegar aqui, ó, uma pilha. Se eu projetar uma pilha na parede, qual vai ser o desenho que essa pilha vai me dar na parede? Qual vai ser o desenho que essa pilha vai me dar na parede? O que vocês acham? Olha só, vou mostrar agora para vocês. Se eu for projetar aqui a pilha na parede, eu posso ter alguns métodos de projeção, né? O primeiro deles é isso aqui, ó. Tá vendo? Só a pilha. Presta atenção na pilha. Se eu colocar a pilha assim, né, ela de frente, tá vendo que ela tá projetando um círculo ali? Né? Tá vendo que tá projetando um círculo? Só que se eu coloco a pilha de comprido, ela projeta basicamente um cilindro, né? Uma sombra ali, um retângulo. É isso que ela projeta, ó. Você pegar a pilha ali, ela está projetando um retângulo. Mesma coisa acontece com minha mão, né? Se eu projeto minha mão na parede, ela projeta o desenho da minha mão. Se eu projeto minha mão na parede de lado, praticamente some a característica da minha mão, né? Eu não sei a característica da minha mão. E aí o pessoal faz até aquelas brincadeiras, né? Deixa eu ver. O pessoal faz até aquelas brincadeiras. Começa a fazer o quê? Ah, esse aqui é um cachorro. Né? O cachorro é o quê? Nada mais é que o quê? Uma projeção. Né? Eu tenho aqui duas pessoas, tá? Agora duas pessoas. Uma pessoa aí com os braços abertos e eu andando. Uma pessoa mijando. Aquilo que eu projetei era uma pessoa mijando. Não sei como eu fiz. Tô brincando, tá? Não é uma pessoa mijando. É só descontrair, né? Projetou uma pessoa mijando? Lógico que não. Mas, enfim, né? Vocês entenderam qual é o sentido da projeção, né? A projeção é o quê? Eu dependo de um ponto de luz, eu dependo de um ponto de vista e eu sei que tem um raio projetante, tá? Então, olha só. Continuando com a projeção, se eu vou projetar um ponto, é um ponto. Se eu projeto uma reta, vai depender de como essa reta vai estar posicionada no meu plano. Por quê? Se a reta estiver assim, ó, nesse sentido, se a reta estiver assim, a projeção da reta vai ser um ponto. Se a reta estiver assim, a projeção da reta vai ser uma reta. Né? Então, a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, que a projeção vai depender aí das minhas características do objeto. Beleza, vamos prosseguir. Quais são os tipos de projeção que a gente tem? A gente tem as projeções centrais, o que a gente chama de projeção também é projeção oblíqua, cônica, tá? Projeção cônica. As projeções cônicas é onde os raios projetantes eles saem de um único ponto, né? E a figura, a projeção, tem dimensões distorcidas. O que seria essa projeção cônica aí na prática? Projeção cônica na prática eu até mostrei para vocês, né? Não tem nada de mistério. Quando eu projeto a minha mão na parede, a sombra da minha mão ficou maior ou menor do que minha mão? A sombra da minha mão fica bem maior, né? Isso é óbvio, né? Tá, então significa que essa projeção aqui é uma projeção central, né? Uma projeção cônica. Eu estou usando uma luz cônica, porque a imagem, a luz passa assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. A luz, ela vem do ponto, passa pelo meu dedo aqui e continua o trajeto dela até chegar na ponta da minha mão. Então, é um caminho retilíneo que a luz percorre. E a mesma coisa acontece por todos os outros pontos, né? Então, isso é uma que a gente chama de projeção. Tá, uma projeção cônica. A gente tem também as projeções paralelas. E as projeções paralelas, é importante a gente perceber que as escalas, ou seja, a medida original, ela é conservada, né? Ou seja, esses raios aqui, eles são paralelos. E a figura, a projeção acaba se tornando igual ao tamanho. E justamente, ó, falou assim, mas se eu distanciar a minha mão, a sombra diminui. Sim, a sombra diminui porque o caminho que a luz vai percorrer vai ser melhor. É isso aqui que a Mayara está falando, ó. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Ó, minha sombra, a sombra da minha mão está de um tamanho, né? O tamanhozão da sombra. Está praticamente maior que eu, né? Eu já não sou muito grande. Então,
está maior que eu. Aí, conforme eu vou aproximando a minha mão da minha parte de projeção, a minha sombra vai diminuindo, né? Porque o percurso que a luz vai fazer vai ser menor, até o momento ó, que a sombra pode ficar basicamente quase do tamanho da minha mão. Vocês aí não conseguem enxergar, mas daqui dá para ver. Mas a sombra fica quase do tamanho da minha mão, tá? Então é basicamente isso que acontece quando a gente tem a projeção aí cônica, né? Na projeção paralela acontece diferente. A projeção paralela mantém o tamanho do objeto, ou seja, a proporção e a grandeza elas são conservadas, tá? A escala é conservada. E a gente tem alguns tipos de projeção. Por exemplo, quando a gente tem projeções paralelas, a gente tem as projeções paralelas ortogonais, que formam um ângulo de 90 graus, né? Os raios projetantes aqui. Minha garganta tá doendo, gente. Os raios projetantes aqui formam um ângulo de 90 graus com o plano de projeção. E eu tenho minha projeção oblíqua, quando os raios projetantes aqui formam um ângulo diferente de 90 graus. Tá, Juan, e por que isso é importante? Isso é importante, vamos dar um primeiro exemplo, em uma casa. Né? A projeção. Por que, Juan? Quando a gente vai olhar a planta de uma casa, vocês têm noção basicamente das medidas exatas que a casa vai ter. Né? Só que é feito basicamente um corte em um plano da casa e você consegue ver a projeção das paredes. Por quê? Porque simplesmente se tirasse uma foto de cima, você só ia ver o quê? O telhado. Né? Não faz sentido. Então, o que, que acontece? Faz um corte em determinada altura, né? Um corte imaginário, tá? Não corta a casa de verdade. Faz um corte imaginário num plano e esse plano é determinado a sombra, né? No caso, a projeção, que no nosso caso é a planta baixa, né? Que a gente pega uma planta baixa e consegue identificar onde são as paredes, onde ficam as instalações elétricas, hidráulicas, tudo isso vocês conseguem perceber aí na planta baixa, onde é que é o banheiro, onde é que é o quarto, né? O tamanho, para onde, como é que abre a porta, se tem porta ou não, tudo isso a gente percebe na planta baixa. E além disso, a gente tem as projeções também de arquiteto. Por quê? Você já viu uma planta arquitetônica? Onde você vê lá a frente da casa toda bonita, toda desenhada, toda detalhada? Então, aquilo ali nada mais é do que uma projeção ortogonal frontal, né? É uma projeção da parte da frente da casa no plano. Muitas casas utilizam parte da frente, utilizam parte do lado. Então, tudo isso são projeções. Então, vocês têm que perceber que a gente trabalhar com projeções indica que a gente tem uma vista específica de cada parte. Ó. Projeção frontal, lateral, né? As projeções laterais, frontal, né? A frontal, a projeção traseira da casa, a projeção de cima e a projeção de baixo. Né? Essas são as projeções que a gente... Essas são as projeções que a gente tem aqui se a gente for olhar de outras perspectivas. E o mais legal é que a gente pode pegar um objeto 3D e transformar essa projeção 3D em um objeto 2D. Né? Ou seja, a gente pega esse desenho 3D e transforma em duas dimensões, um desenho bidimensional mostrando suas características aí. Então, ó, dentro das projeções que a gente está utilizando, a gente vai estudar aqui as projeções paralelas. Dentro das projeções paralelas, a gente divide em oblíquas e ortogonais. A gente vai entrar nas ortogonais. Dentro das ortogonais, a gente vai estudar as projeções, as perspectivas isométricas e as vistas que a gente tem das vistas geométricas, né? Que a gente tem da projeção frontal, traseira, lateral, que aí a gente vai conseguir relacionar essa vista aqui com o nosso desenho, tá? Então, ó, projeções e tipo de perspectiva que a gente vai estar usando, né? A gente vai utilizar aqui, a gente vai estudar dois tipos de projeções, que a gente vai estudar a projeção ortogonal, paralela ortogonal e a projeção paralela oblíqua. Tá vendo? A projeção paralela ortogonal é aquela que a gente vai estudar perspectiva isométrica.
e a outra vai ser a perspectiva cavaleira. Agora me falem, quando vocês vão desenhar uma caixinha, quando vocês vão desenhar qualquer coisa, qual o tipo de projeções que você costuma desenhar? Como que você costuma desenhar esse desenho 3D? Quando você vai desenhar uma casinha? Você desenha ela assim ou assim? Quando você vai desenhar o dado, você desenha o dado assim ou assim? Na perspectiva isométrica ou algo parecido com perspectiva cavaleira? Eu também, Gabriel, eu também utilizo perspectiva cavaleira. Anitta, a maioria utiliza perspectiva cavaleira para desenhar. Por quê? A gente deixa o nosso plano, né, o plano da frente, na linha horizontal em 0 grau, e a gente só vai fazer a angulação, né, aqui, nesse eixo aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. A gente deixa isso aqui no eixo 0 e a gente só usa a angulação aqui, utilizando um determinado ângulo aqui. Né? Normalmente a gente faz assim. É mais difícil a gente usar a perspectiva isométrica. Então, nós vamos aprender hoje a fazer tanto em perspectiva isométrica quanto a perspectiva cavaleira. Infelizmente, muitos de vocês não estão com material aí hoje, mas a gente pode treinar e fazer nas próximas aulas. Na verdade, na próxima aula, para entregar na semana que vem. Tá? Lembrando, vai ter atividade dessa matéria de desenho, tá? Vamos estudar desenho aí. Então, quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente em relação aos ângulos. Olha só. Então, na perspectiva cavaleira, minha garganta está doendo já, gente, tanto falar hoje. Nossa. Na perspectiva cavaleira, a gente tem 3 tipos de dimensões representadas, né? Largura, altura e profundidade. Então, percebam só. Vamos supor que eu tenho aqui 2 de largura, 2 de altura e 6 de profundidade. Então, na perspectiva cavaleira, que é a que a gente costuma representar, eu teria colocar aqui 2, 2 e aqui 6. Né? 2, 2 e aqui 6. 2, 2 e aqui 6. Só que vocês percebem que quando eu coloco um ângulo de 60 graus aqui, essa imagem aqui parece ser muito maior do que essa imagem aqui? Não parece ser? Essa aqui de 60 graus? Não parece ser bem maior? Aí, eu tenho como fazer sem redução, que ficaria esse desenho assim, ou posso fazer com redução. Né? Como seria com redução? A profundidade, quando eu coloco com 30 graus, eu reduzo 2/3 da minha profundidade. Né? 2/3 da minha profundidade, então, como é que eu faço isso? 6, né? Eu coloco 2/3 vezes 6. Então, vai ficar 2/3 vezes 6, ó. 6 simplifica, né? Ó, 6 simplifica aqui, 3 e 6 simplificam, fica 2, então 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui vale 4. Esse comprimento aqui. Tá, então, ó, 6 vezes meio dá 3. Então, aqui vale 3. E 6 vezes 1/3, aqui dá 2. Então, o que mais vai parecer aqui próximo de um cubo, aparentemente, é essa figura aqui. Ela está em uma perspectiva cavaleira com redução. Representa o real? Não, mas representa aquilo que a gente está querendo em uma escala reduzida. É como se eu olhasse, além de estar olhando ela angulada, eu estou olhando ela mais de cima, fazendo com que o seu comprimento fique menor. Né? Então, tem a mais de baixo, na verdade, né? Mais de baixo que eu estou fazendo com que o seu comprimento fique menor. Então, quanto mais de cima eu pegar, basicamente, pela projeção, né? Mais comprida essa imagem vai ficar. Conforme eu vou diminuindo essa angulação, eu vou diminuindo o tamanho. Então, é basicamente isso que eu faço. Juan, como assim? Com redução é só aplicar esses coeficientes de redução aqui, ó, na profundidade que você consegue resolver, tá? Não tem mistério. Se quiser fazer sem redução, sem problema nenhum. Só aplicar, fazer o desenho sem redução. Normalmente a gente já faz, né? O que a gente faz? Quando a gente faz um cubo, né, a maioria das pessoas vai fazer isso aqui, ó. Ah, desenha o quadrado, desenha o outro quadrado no fundo, do mesmo tamanho, acho que está do mesmo tamanho.
E aí faz as linhas ligando, né? Essa liga aqui, essa liga aqui, essa liga aqui e essa liga aqui. Aí não ficou do mesmo tamanho não, mas ficou um pouquinho parecido. Deixa eu até aumentar o tamanho agora. Só de raiva, falei que não ficou do mesmo tamanho. Agora ficou. Pronto, agora está do mesmo tamanho. Então, olha só. Fiz o meu cubo aí. Tá? Fiz o meu cubo aí. E ele está em perspectiva cavaleira. Claro que eu não utilizei as medidas corretas aqui para saber se está tudo igual. Para saber se eu estou respeitando as medidas. Tá? Mas, até agora, deu para entender como é perspectiva cavaleira? Tranquilo, né? Então, vamos para o próximo. Então, ó, qual a diferença da perspectiva cavaleira para a perspectiva isométrica? Tá vendo que essa perspectiva cavaleira representa uma imagem de frente e tem uma angulação, né? Todas as linhas que eu for desenhar aqui na perspectiva cavaleira, elas vão ter o mesmo ângulo, ó. Essa linha tem o mesmo ângulo dessa linha aqui, que tem o mesmo ângulo dessa linha aqui, que tem o mesmo ângulo dessa linha aqui. Por quê? Porque todas elas estão representando o eixo profundidade, né? Ou seja, essa aqui é paralela a essa, que é paralela a essa aqui, ó, que é paralela a essa aqui também. Tá vendo que o desenho tem um padrão? Você consegue ver harmonia no desenho? Basicamente, o que tem aqui nesse desenho são retas paralelas, ó. Toda reta que é para cima, né? Toda reta que representa a altura, ela está representada dessa maneira aqui, ó. Altura, altura, tá vendo? Todas elas são representadas aí de maneira fiel ao meu plano de projeção, ó. Todas as linhas que eu estou pegando, ó, estão representando algum eixo. Então, normalmente você percebe essas linhas aqui, depois você pode apagar essas linhas e fazer todo o seu desenho, né? Mas a gente tem a perspectiva isométrica. E o que representa a perspectiva isométrica? A perspectiva isométrica é como se eu pegasse esse eixo aqui, ó, o eixo onde a gente tem o zero, e eu fizesse um ângulo de 30 graus para cá e fizesse um ângulo de 30 graus para cá. Né? Eu vou fazer esses dois ângulos de 30 graus. Ou seja, se eu traçar essa reta aqui, ó, que é a minha altura continua sendo minha altura. Eu vou ter um ângulo de 30 graus para cá e de 30 graus para cá. Olha só que interessante. O ângulo daqui fica 120 graus. O ângulo daqui fica também 120 graus. E o ângulo daqui de cima também fica 120 graus. Ou seja, minha perspectiva ela é isométrica. Tá vendo o porquê do isométrica? Ou seja, minha largura ela está sendo representada por esse eixo, né? Minha frente está sendo representada por esse eixo e minha altura sendo representada aqui por esse eixo Y aqui, né? Então, deu para entender aí a perspectiva isométrica, né? A gente tem aí 3 eixos e esses eixos estão divididos entre si igualmente, né? Então, se eu tenho 3 eixos, tem 360 graus, uma circunferência, então eu teria aí 120 graus essa projeção, tá? Toda essa projeção. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Isometria, isso aí. Isometria, medida igual. Então, isométrica, ângulos iguais. Por isso que eu tenho 3 ângulos de 120 graus. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Então, na perspectiva isométrica, toda linha que eu for desenhar vai ter que ser paralela. Por exemplo, ó, X aqui é paralelo a U, tá vendo? T é paralelo a O, R é paralelo a Y, que é paralelo a S. Tá vendo? E eu consigo desenhar figuras a partir desses eixos. Né? Isso que é importante, eu consigo representar aí a partir desses eixos. Olha outro exemplo. Nesse aqui, quais linhas aqui que não são
linhas isométricas em relação aos meus eixos x, y e z. Quais são as linhas que não são isométricas aí em relação aos meus eixos x, y e z? Lembrando, isométrica que deveria ter o mesmo ângulo, tá? Vamos ver aqui, ó. X. Vamos identificar quais retas que são isométricas a x aqui, tá? Esse é o meu eixo x, ó. S, que é o que mais parece, é isométrico a x? É, não é? Tá vendo que tá a mesma linha paralela? Então, S é isométrico. P. P é isométrico também? Vamos ver? Olha só. P não é não, né? P ela tem uma angulação ali, ó. Se eu pegar a tração à reta aqui, ó, você vê que P não é. Conseguiram entender? Por que que P não é? P tem uma angulação diferente da reta X. Então, eu já sei aqui que P não é isométrico. P não é uma linha isométrica. Vamos para a linha Y. Na linha Y, meu eixo Y, eu tenho aqui a mais parecida Q, né? Vamos ver se Q ela é isométrica. Ó. Q é isométrica, né? Sempre mesma largura aqui. Vamos agora para a minha reta Z. Né? Aí, então, Z, a gente vê que R não é isométrico a ninguém, né, gente? R que é o mais óbvio de não ser isométrico. Por quê? Que é o que tem a maior angulação e não tem nem nada a ver com nenhuma das outras retas. Então, ó, as linhas que não são isométricas são P e R aqui para gente. Deu para entender o que são as linhas isométricas? Tranquilo? Matéria é facinho, não é? Não é tranquilo ver? Então, vamos lá. Perspectiva isométrica. E agora que a gente vai começar a entrar nos desenhos. Por quê? Quando a gente tem uma malha isométrica, isso aqui, ó, que eu vou pedir para vocês imprimirem, para quem não tiver... quem não tem impressora, dá uma reação aí para eu ver rapidinho. Quem não tem impressora em casa, dá um sinal aí com a mão. Então, tem 1, 2, 3, 4, algumas pessoas. Galera, 5, 6... Então, as pessoas que não têm impressora em casa, o que eu recomendo fazer? Tem como comprar as folhas da malha isométrica. Só que o maço de folha dá R$5, né? Você poderia dividir com algum colega, que a gente não vai usar tudo, tá? A gente não vai usar tudo. Então, você poderia dividir com algum colega e fazer isso. Mas como na situação que a gente está, fica complicado. Tem como pegar na escola também? Sabia, não. Ah, tá. Olha, ó, tem como pegar na escola também. Eu fazer a atividade, aí vocês passam lá e pegam lá, é? Entendi. Então, ó, eu posso fazer isso também. Eu deixo lá a folha, aí vocês pegam a malha isométrica e façam aí as atividades. Quem tiver impressora em casa, imprime em casa. Quem quiser comprar a malha isométrica, imprime a malha isométrica. Então, fica a critério de vocês, tá? Como é que é essa malha isométrica? Ela é desse jeito aqui, ó, gente. Ela tem essas linhazinhas aqui, ó, que basicamente me dá o eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, eu consigo desenhar as figuras sem precisar o auxílio do esquadro, né, na minha malha isométrica. Se eu não tiver minha malha isométrica, eu preciso da régua do esquadro para fazer. Ou seja, se eu tiver o esquadro, eu não preciso da malha isométrica. Ok? Beleza. Então, ó, na perspectiva isométrica, a gente vai aprender a fazer alguns desenhos. Lembrando que a cavaleira eu já mostrei para vocês como é que faz o desenho, né? Deixa um plano parado
E o outro ângulo, normalmente, eu vou pedir se é com 30, 45 ou 60 graus. Eu vou pedir se é com redução ou sem redução, tá? E olha só, se eu tenho para desenhar aqui na malha isométrica, eu vou desenhar com a mão livre, né? Desenhar livre as medidas. Como eu desenharia? Qual seria o primeiro passo aqui que eu faria para desenhar esse desenho aqui? A, B, C, D ou E? Qual seria meu primeiro passo para desenhar? Isso aí, Lara. Muito bem. Então, ó, o primeiro passo para desenhar, isso aí, Mayara, seria traçar esse ponto aqui, né, que é basicamente o início do meu desenho. Né? Esse eixo aqui, ó. Esse seria o meu primeiro passo. Então, meu primeiro passo se resume aqui, ó. Esse é o primeiro. Depois, qual seria o próximo passo a completar aqui? A, B, C, D ou E? Né? O próximo passo é completar os eixos adjacentes, né? Ou seja, eixos simétricos. Então, posso completar aqui, ó, e completar aqui em cima depois. Então, primeiro, os próximos passos seriam 2 e 3 para eu fazer esse desenho. Depois, encerraria aqui fazendo a frente do meu desenho, ó, 4, né? 4. E finalizaria meu desenho fazendo as linhas de acabamento, que seria o quinto passo. Então, olha só, a gente tem um processo para desenhar que seria começar com o eixo isométrico, tá? Então, começando com o eixo isométrico é a melhor alternativa para a gente fazer nosso desenho em perspectiva isométrica. Vamos lá para o próximo. Ó, isso aqui vocês vão fazer aí na folha, tá? Eu vou enviar esse arquivo para vocês e depois eu vou postar a atividade lá no meu Bernoulli para vocês estarem fazendo para mim. Então, ó, aqui a gente vai aplicar o método da caixa, que é a partir de um ponto isométrico. Né? Então, eu tenho aqui esse ponto isométrico aqui, ó, que eu começaria meu desenho. Mas aí a gente tem o ponto isométrico 2 unidades acima, né, que seria esse ponto aqui, ó. Então, se a gente fizer certinho as medidas aqui, eu consigo aí facilmente desenhar, ó. Tá vendo? A partir de linhas isométricas, tá vendo que não tá tendo dificuldade de traçar? Ó, a partir de linhas isométricas, eu consigo traçar o meu desenho, tá? Traçar o meu desenho. E finalizo aí. Então, ó, eu poderia traçar na altura toda e depois eu apago essas linhas aqui adjacentes, ó, e termino meu desenho, tá? Vou mostrar para vocês o exemplo disso na questão abaixo. Olha só como é que ficou bonitinho. Faltou essa linha aqui, ó. Aí depois o que eu faria aqui? Eu apagaria essas linhas aqui, ó. Essa linha eu diminuiria, essa linha eu poderia apagar, essa linha aqui eu diminuiria, né? Essa linha aqui eu diminuiria até aqui, ó. Essa linha aqui, reduziria ela até aqui. E aí eu teria meu desenho, ó. Tá vendo que é um processo? Eu faço as linhas, depois eu vou dando um acabamento ao meu desenho. Conseguiram entender? Olha só a minha projeção. Travou aqui. Olha só a minha projeção. Olha meu desenho. Olha que bonitinho. Igualzinho. Até mais bonito. Então, sempre que eu tiver esse tipo de desenho, gente, eu posso
utilizar as linhas e ir apagando, tá? Só que aí, a gente tem esse problema aqui, ó. A gente fazer perspectiva isométrica em elementos oblíquos. Quando a gente for fazer perspectiva isométrica em elementos oblíquos, o que eu preciso fazer? Eu preciso representar esses elementos oblíquos de maneira mais simples. Como assim, Juan? Vou dar um exemplo para vocês e a gente finaliza a nossa aula. Vou fazer esse primeiro. Ó, vou desenhar aqui esse primeiro eixo. Deixa eu ver, acho que seria esse, né? Vou desenhar aqui esse segundo eixo. Que tá certo? Vamos? Deixa eu ver. Não tá certo, não. Deixa eu apagar essas duas linhas que eu fiz primeiro. Só para ter como referência. Essa eu apago, essa eu apago. Tá. Vamos lá. Vou desenhar meu primeiro eixo. Vou desenhar meu segundo eixo. Meu segundo eixo. Vou desenhar a minha altura. Vou desenhar a meu reta paralela aqui a essa. Desenho a minha reta paralela aqui a essa. Desenho minha reta paralela aqui, ó, e vou fechando o meu desenho. Tá vendo? Vou fechar meu desenho no ponto A. Parece que está correto, né, gente? Parece que está correto. Tá. Fechei meu desenho aqui, né? Quando eu fechei meu desenho, eu montei uma caixa. Não é o que eu tenho aqui. Vamos supor que meu ponto C e meu ponto A, eles estão aqui no meio. Então, marco eles depois. Depois de marcar esses pontos depois, eu pego a ponta deles e venho aqui marcando onde eu quero fazer minha ligação, que seria aqui, e fazer minha ligação aqui na ponta, certo? Depois de fazer isso, o que eu vou fazer com as outras linhas? Eu vou apagar. Ou seja, essa linha aqui não faz mais parte do meu desenho, essa também não. Deixa eu ajustar. Essa aqui também não, deixa eu colocar ela aqui na posição dela, diminuí-la. Essa aqui, ó, ela vem só até aqui. Essa aqui não faz parte do meu desenho mais. Essa aqui vou diminuir também. Essa aqui não faz parte do meu desenho. Essa aqui vou diminuir, né? E eu montei o meu desenho oblíquo aí a partir de uma projeção isométrica. Galera, conseguiram entender como é que eu fiz a minha projeção isométrica oblíqua? É como se eu fizesse o bloquinho, né? O bloquinho cheio. Depois que eu fizer o bloquinho cheio, o que eu vou fazendo? Vou pegando as medidas que eu preciso e vou ligando os pontos. Deu para entender? Deu para entender? Como é que vocês vão fazer? Só que vocês vão fazer isso na mão, né? Vocês vão pegar e fazer o desenho com lápis e depois vai apagando aí os desenhos com lápis e com a régua ou então na malha isométrica. Estava tentando lembrar o nome. Eu já estou com fome aqui, já vou perdendo a memória. Então, alguma dúvida, galera? Sobre os desenho isométrico e desenho na perspectiva cavaleira? Bem tranquilo, né? Aí que está nossa atividade que a gente vai fazer. Eu falei com vocês de projeções. E aí a gente vai fazer desenhos desse tipo aqui, ó. Eu vou dar desenhos para vocês. Assim. Assim, e vocês vão ter que me dar as vistas, e você vai ter que me dar isso. Ou eu vou dar as vistas, e você vai ter que me dar o desenho. Ou seja, essa aqui, ó, é a vista frontal. Vocês conseguem perceber que é vista frontal, vista vindo daqui, ó? Essa aqui, ó, é minha vista lateral direita. Essa aqui é minha vista lateral direita. E essa de baixo aqui
é minha vista superior. Ou seja, a partir das minhas vistas, eu consigo determinar, a partir das minhas projeções, eu consigo determinar qual é meu desenho, né? Beleza aí? Tudo tranquilo? Conseguiram entender as vistas, como é que a gente determina as linhas, como é que a gente faz, tudo? Então, a aula de hoje é só isso. Eu espero que tenham gostado de uma aplicação de ângulos aí. Eu espero que vocês tenham gostado de uma aplicação aí que a gente tem de desenho, e isso é muito utilizado para moda, para desenho técnico, para arquitetura, para muita coisa, gente, muita coisa, tá? Ó, beijão para vocês. Boa aula, bom almoço. Para quem já almoçou aí, boa sobremesa, bom cochilo da tarde, inveja e tchau.